Olá, a gente começa o jornal de hoje. O governo envia 800 mil doses de vacina contra a febre amarela a Minas Gerais. É importante ressaltar que a vacina contra a febre amarela é ofertada no calendário nacional do Sistema Único de Saúde e é enviada mensalmente para todo o país. A iniciativa do Ministério da Saúde quer reforçar ainda mais o combate à doença. O Brasil encerrou 2016 com queda no ritmo de empregos formais. O Brasil fechou 2016 com cerca de 1.300.000 postos de trabalho a menos. O Brasil está despertando o interesse de estrangeiros que querem investir no país. Em primeiro lugar, porque os investidores atrasaram, posteciparam grandes projetos de investimento que já tinham para o Brasil devido à situação econômica e política do Brasil nos últimos anos. Saques ao FGTS poderão ser feitos a partir de março. Em fevereiro, o governo federal vai divulgar o calendário e os locais para o saque de contas inativas do Fundo de Garantia. Não há limite para o saque. É agora no Câmara Notícias. Para auxiliar na intensificação da imunização, o Ministério da Saúde enviou 800 mil doses extras contra a febre amarela ao estado de Minas Gerais. As notificações permanecem concentradas na mesma região do estado e não muda o calendário epidemiológico do país. Vale destacar ainda que já foram enviadas no mês de janeiro 1.600.000 doses extras. O governo confirmou que dos 206 casos notificados em Minas Gerais, 34 foram confirmados, sendo 23 mortes. As investigações continuam, enquanto isso, segue a fabricação de mais doses da vacina. A imunização é importante nas seguintes situações: quando a pessoa residir em área com recomendação da vacina contra a febre amarela e antes de viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata dentro destas áreas. O Brasil encerrou 2016 com queda no ritmo de empregos formais. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 1.321.994 vagas, 14% a menos que o mesmo período de 2015, quando o mercado perdeu 1.534.989 postos de trabalho. Apesar dos números serem negativos, a comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. O cenário, apesar de negativo, foi melhor do que o registrado em 2015, quando foram eliminados mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Os setores mais afetados pelo corte de empregos em 2016 foram de serviços, construção civil, indústria de transformação e comércio. Por outro lado, a agropecuária foi o setor que menos perdeu postos de trabalho no ano passado. Os estados mais populosos foram também os que mais perderam postos de trabalho: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirma que o Brasil está despertando o interesse de estrangeiros que querem investir no país. Existe um interesse muito grande no Brasil hoje por várias razões. Liberação dos saldos de contas inativas do Fundo de Garantia já tem data prevista para começar. Em fevereiro, o governo federal vai divulgar o calendário e os locais para o saque de contas inativas do FGTS. É o que você vai ver no próximo bloco. Voltamos já. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão.
Em declaração feita no Fórum Econômico Mundial em Davos, na última semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os investidores estrangeiros estão impressionados com o Brasil e têm interesse de atuar no país. Segundo Meirelles, existe mais disposição de se investir no Brasil e os investidores prestaram atenção à previsão de que o país já está crescendo neste trimestre. Existe um interesse muito grande no Brasil hoje por várias razões. Em primeiro lugar, porque os investidores atrasaram, posteciparam grandes projetos de investimento que já tinham para o Brasil devido à situação econômica e política do Brasil nos últimos anos. Então, agora começam a retomar esses processos todos, esses projetos de investimento, o que demanda muito estudo e também gera um interesse enorme no país. Em segundo lugar, é importante mencionar que tudo isso é viabilizado exatamente por todas as medidas que estão sendo tomadas, todas as reformas, a aprovação do teto dos gastos federais, já incorporada na Constituição, a proposta da reforma da Previdência, a proposta das leis, da modificação e modernização das leis trabalhistas e etc., além de todas as medidas de aumento de produtividade da economia e etc., as chamadas medidas microeconômicas. Tudo isto tem gerado uma confiança muito grande. A liberação do saldo de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, já tem data prevista para começar. Em 13 de março, uma primeira leva de trabalhadores poderá sacar os recursos e até o dia 31 de julho, todos os brasileiros que têm dinheiro nesta conta poderão fazer o resgate do montante acumulado nos anos de serviço. Veja como consultar o saldo. O governo espera que 15 milhões de pessoas realizem os saques. E agora, com informações direto da Climatempo, vamos saber qual é a previsão para hoje em toda a Grande São Paulo. A chuva diminui no estado de São Paulo nesta segunda-feira. A região metropolitana já tem mais períodos de sol. As pancadas de chuva ainda podem ser fortes, mas só acontece de forma isolada, só em algumas cidades, mas a chuva ainda pode vir com raios. O ar fica mais abafado e a temperatura sobe durante a tarde. Na capital, a mínima é de 19 e a máxima já pode chegar aos 29 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Eu sou Luiz Amaral e esse foi o Câmara Notícias de hoje.